bom ter você aqui comigo. Eu sou a Karina Neves, diretora de marketing do Desbrava. E se você ainda não conhece o Desbrava, é um grupo de networking totalmente gratuito. Segue lá a gente no Instagram, Mulheres Desbravadoras Oficial. E hoje eu estou aqui com a doutora Jaqueline Oliveira. A Jaqueline, ela trabalha com um tema que atravessa a vida de todos nós, né? Ela é psicóloga. Na clínica, ela acompanha crianças e adultos e ela tem um serviço que depois ela vai contar um pouco para nós, falando sobre a parte dos idosos, com os idosos. Então, ela une escuta, técnica e cuidado. Além da formação de psicologia, ela tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, ela tem certificação em neurociências e estudo em ABA. Então, é uma bagagem ali que fortalece ainda mais o olhar que ela tem aí para cada atendimento. Jaqueline, seja muito Muito bem-vinda ao obrigada, eu que nosso agradeço podcast. pelo convite, pelo convite de estar aqui. Tenho certeza que vai ser bem agregador aí o nosso papo aqui. Tenho certeza. Doutora Jaqueline, me conta um pouco mais. Como que você começou a empreender? Me conta a sua história. A minha história, na realidade, eu comecei igual a maioria, né? Assim, comecei como vendedora, depois eu fiquei 12 anos numa metalúrgica. Olha, E aí, só que eu sempre quis ter estudado psicologia, porém, por trabalhar em metalúrgica e o negócio ali é mais para um lado de engenharia, administração, eu acabei estudando administração, eu sou administradora. Nunca atuei, tô atuando agora como administradora na minha própria clínica, né? Na minha própria área. E, e aí, de 2016, eu passei por um divórcio e foi quando eu falei, quer saber, eu vou fazer alguma coisa por mim, sem ser pro outro, não que eu estivesse trabalhando pro outro, era, querendo ou uhum, não. E aí foi quando eu decidi estudar psicologia, que era o que eu sempre quis ter estudado, mas não estudei porque, gente, havia um mito naquele tempo de que psicologia não dava dinheiro, ninguém entendia o que que era só para rico, era uma coisa assim. E aí eu fui, deu super certo. Desde que eu me formei no final da pandemia, final de 2021. Eu já comecei na clínica mesmo, conciliando os dois trabalhos. Depois eu pedi demissão do outro emprego e fiquei só com a clínica, tô até hoje. E aí foi quando eu fui fazendo esses outros cursos, né? Foi quando eu especializei em neurociência, que é o que eu utilizo bastante nos meus atendimentos. E eu sou pós-graduada em TCC, que a gente chama na psicologia, que é comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Então, é um estilo de terapia mais voltado para. A gente chama por CIDs mesmo, para quem tem ansiedade. Ela é a padrão ouro, que a gente diz assim, para quem tem alguns transtornos. Então, ela vai trazer algumas técnicas comportamentais para a pessoa, em que essa pessoa vai colocando em prática, ela vai conseguindo obter uma melhora, sem muitas vezes precisando da medicação, mas sem a necessidade também de só ter a medicação. Esses comportamentos vão ajudando ela a ai, conseguir ter uma evolução de caso muito mais rápida e às vezes abandonar até a parte medicamentosa. E eu fiz uma especialização em ABA, que hoje em dia a aba, para quem não sabe, também é comportamental, mas ela é muito voltada para a TEA. Então, para quem tem transtorno do espectro autista, TDAH, é, essas outras áreas assim. Então, eu também tenho essa especialização, porque é um pouquinho diferente a terapia que a gente faz com eles. sim. E essa parte que você falou dos idosos, eu peguei uma experiência mais com idosos, porque idosos não procuram clínica, né? Normalmente os filhos procuram, querem que eles façam, mas eles são mais difíceis. Foi atendendo em casa de repouso. Então, eu faço um serviço semanal, uma casa de repouso, aonde ali eu faço uma terapia mais em grupo, Tá bom. né? Então, a terapia mais em grupo, existe a parte de psicomotricidade, que é quando você utiliza de uma parte
mas é como se fosse uma ginástica, vamos dizer assim, mas ela tem um lado cognitivo na história. Tipo, eu vou jogar uma bola, minha ideia não é o idoso pegar a bola, é a cognição dele para isso. Então a gente utiliza disso, isso é muito bom para principalmente para quem tem um início, às vezes, de demência, ou para quem tem um problema com uma questão muscular e isso já está afetando a parte cerebral. Então, essa parte da psicologia para a parte de idoso, não tem como eu ficar sempre ali só na conversa. Alguns até que já têm uma certa demência nem conseguem acompanhar muita conversa, mas só deles desabafarem o que vier na mente deles já ajuda até no andar, às vezes, de alguma questão que eles têm. Muito legal, muito bom. Em algum momento da sua vida, você escolheu a parte da psicologia como um caminho. Então, você falou, sempre quis ser psicóloga, mas aí eu quero entender, né? O que que te levou a escolher essa profissão e onde que você percebeu que você queria cuidar das pessoas? Porque você já falou aqui para nós, né? Então, tem um cuidado especial com o idoso, É. um diferente aqui para o adulto, para a criança. Então, por que a psicologia? Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei explicar muito bem por que que eu achava a psicologia tão legal quando eu era mais nova, porque eu nem sabia o que era, Tá pra ser bem bom. sincera. Só que quando eu terminei o ensino médio, naquele tempo, porque não parece, eu não sou muito novinha, não. É, naquele tempo, foi o que eu falei, a psicologia ela tinha um estereótipo, né? E só que eu falei, um dia eu vou fazer, mas nem que seja só para eu saber como é que funciona. E eu sempre fui aquela de escutar. Sabe aquele amigo que dá o aconselhador? Então, assim, era eu. Então, assim, eu sempre fui aquela que escutava. E, assim, não era só ouvir, eu queria entender por que que a pessoa pensava daquele jeito. Por que que ela tomou essa decisão? Não entendi. Sabe assim, tipo, não é só ela tomou e eu ir lá dar uma bronca, igual a gente faz com um amigo. Eu queria entender. Eu fui, então, assim, foi chegando uma hora que eu falo que a psicologia me escolheu. Ela me escolheu. Que eu falei assim, cara, eu vou fazer e eu vou ver qual que é. E assim, cada módulo, não, cada semestre da faculdade, eu ia gostando mais. Aquela coisa foi um pouquinho diferente da administração, que teve módulos ali que até hoje financeira, essa parte assim, lógico, a gente precisa muito entender, mas eu sofri, sofri. E na psicologia não, conforme eu ia aprendendo, existem outras abordagens terapêuticas e todas eu conheci, optei pela TCC, que é essa que eu expliquei, mas eu uso um pouquinho de cada uma, às vezes, na terapia, principalmente psicanálise, e eu ia me apaixonando mais. Então eu falo assim que a psicologia me escolheu e eu ia me imaginando como é levar isso, e conforme você tá na clínica mesmo, e você vai vendo a evolução, você fala assim, meu, realmente isso aqui faz sentido. Sabe assim, tipo assim, eu gosto às vezes de pôr em prática comigo mesmo algumas coisas, o paciente dá risada. A gente tem algumas técnicas de TCC comportamentais que eu faço comigo. Exemplo, quem me acompanha vê que eu tenho muito negócio com atividade física. Porque eu sei que a atividade física ela é um dos maiores antidepressivos que temos. E eu coloquei isso em prática comigo mesma. Depois que eu comecei a ter uma rotina um pouco mais voltada ao bem-estar, à alimentação, e aí tudo vai se interligando, eu fui vendo que realmente algumas das coisas que a gente adquire com o tempo e os traumas e a vida e tudo mais, quando se junta com um corpo mal cuidado, com uma alimentação assim, ela piora. Então, assim, eu vou colocando algumas coisas em práticas comigo e eu vou levando na clínica. Então, Muito eu levo legal. rotina para as pessoas, eu ajudo elas a construírem rotina, ajudo a construírem, desmistificar crença. Então, isso daqui, o que é o que eu mais escuto? Ah, não consigo ir todo dia. Não consegue? Vamos tentar 3 dias?
vamos tentar isso aqui. A minha ideia não é que a pessoa vá lá e fique marombeira. A minha ideia é que a pessoa acredite o quê? Não, eu consigo sim. Quem falou que não? Eu posso não conseguir 5 dias na semana já de cara, mas pelo menos uns 3 eu já consigo. Então, conforme eu vou vendo essas evoluções e a pessoa tendo esses tipos de comportamentos, aí que eu vou entendendo, fala assim, cara, realmente eu escolhi a A profissão profissão. certa, porque me dá uma sensação muito boa em ver isso Que legal, acontecendo. que legal. Além da psicologia, você já falou aqui para nós que você estudou administração, né? E você já deu um spoiler aqui, falou para ter coisa ali que você não gostou tanto, né? Quando a gente fala da parte do financeiro. Mas assim, ó, o que eu queria saber de você? O que que essa formação trouxe para sua visão de vida? Carreira, construção profissional? Olha, eu falo que todo estudo é válido, né? O estudar, o aprendizado, ele não é perdido, né? Uhum. Então, assim, não é que é uma faculdade que eu gostei muito de ter feito, eu fiz bem nova, cheguei a terminar grávida até, bem interessante isso. Mas foi uma área que eu não atuei. Tá. Por quê? Eu tinha uma visão dela, assim, de que eu queria na empresa onde eu trabalhava alguma área onde eu utilizasse ela. Acabou que surgiram algumas vagas, mas acabei não entrando em nenhuma. Precisava de inglês também, era multinacional, eu não tinha. Então não é só estudar administração, tem que ter outras coisas também. E o que ela me trouxe, que eu observo, não é que em outros psicólogos não tem, tá? Não estou dizendo isso. Ok. Mas ela me trouxe uma postura diferente com relação a lidar com o paciente, não é só atender ele. Então, assim, eu preciso de uma forma bem diferente, bem acolhedora, mas a gente tem cobrança também, a gente também trabalha com essa parte financeira, principalmente eu que sou autônoma, sozinha. Quando é numa clínica, assim, e você trabalha para uma clínica, alguém vai fazer isso para você, vai te pagar um salário, né? Mas quando você é empreendedor, você que vai fazer a cobrança, é você que faz a captação de pacientes. Então, essa formação, ela me ajudou nisso. Porque eu Muito bom. tive uma visão que eu aprendi na administração de marketing, de negociações, desse tipo de formas de lidar, que na minha área atual, ela foi muito agregadora. Muito bom, faz sentido, porque atrás da doutora tem ali a empresária, a Tem uma empreendedora. empresária. Então, assim, muita gente fala, como você conseguiu já sair da faculdade e atender particular? Porque a gente sempre começa, às vezes, numa clínica, atendendo para Sim, outras pessoas e depois a gente vai tendo os nossos pacientes. Eu falei, gente, eu fui aprendendo algumas coisas. Primeiro que eu tenho uma formação em administração e eu fui entendendo algumas coisas que não é que a faculdade de psicologia ela não ensina pra gente, ela joga a gente aí e vai lá atender. Ou outras áreas, se você quiser ir. sim, E essa parte de captação, de cobranças, de saber uma parte contábil, essa parte eu tenho alguém que cuida, mas assim, a gente tem que ter uma visão de leis, esse tipo de coisa, a faculdade de administração, eu falo, para mim foi essencial, foi muito agregador eu ter essa formação perfeito, para perfeito. o que eu atuo hoje. Você falou aqui para nós, então, que você já foi vendedora, você falou que já trabalhou na metalúrgica. Aí eu quero entender, o que que essa sua jornada fez a mulher que você é hoje? Como que foi esse caminho aí até chegar à parte da psicologia? Olha, eu vou falar, eu tenho uma história bem assim, eu comecei cedo entre aspas, não sei, no meu tempo não era tão cedo, mas hoje é cedo. Eu amei o primeiro trabalho de vendedora no shopping, mas assim, gente, eu sempre tive um negócio, por isso que eu falo que eu estudei administração, porque eu sempre tive uma coisa com negociar. Eu comecei como caixa, me jogaram para as vendas, eu sei que em 4 anos eu já era gerente da loja. Olha, Inclusive, eu tenho muito carinho por essa loja até hoje. Fui gerente dessa loja. Só que com o passar do tempo, eu queria estudar e eu não tinha tempo.
Você é gerente, faltou um vendedor, você tem que cobrir o vendedor, você tem que não sei o quê. E naquele tempo não era igual hoje, que as leis são um pouco mais brandas. A gente trabalhava dobrado, Natal você virava à noite, eram umas coisas assim. Então eu acabei saindo, e aí passou um tempo, eu entrei nessa metalúrgica, ela é uma empresa multinacional, muito boa por sinal. Só que eu fui chão de fábrica mesmo, gente. Eu não era administrativo, não. Chão de fábrica, montadora. A saída, montava, tem muito carro aí que tem peça que eu montei. Aí pelo mundo, tá? Então, assim, o que me agregou nessa empresa? Eu aprendi muito a lidar com pessoas. Porque, assim, você vendedor, foi o que você falou. Na psicologia, eu tenho uma forma de atender criança, eu tenho uma forma de atender adulto e uma de idoso, uma de espectro autista. Não é a mesma coisa para cada um. Não tem como eu conversar com uma criança igual eu converso com um adulto. A gente vai aprendendo esse tipo de coisa. E por incrível que pareça, na vida também. Eu, como vendedora, eu tinha uma forma de conversar com outras pessoas. Dentro de uma empresa metalúrgica, você não é um vendedor. Então, assim, você lida com fofoca, você lida com picuinha, aquelas coisinhas, tal. E eu fui aprendendo muito. Eu falo que foi o maior estágio que eu tive da psicologia. Foi essa empresa. Porque eu vi de tudo. Pessoas carentes que você vê que não tá num dia bom, aí você vê esse tipo de coisa. Pessoas que desabafam com você coisas que você nem imagina. Porque a gente passa o dia inteiro praticamente dentro da empresa, né? Então, assim, o que eu falo que ela me trouxe hoje, a minha jornada de trabalho, ela construiu uma mulher empática. Eu consigo ter uma empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você entender mais ou menos, não vou dizer que às vezes a gente entenda 100%, o porquê que o outro age de algumas formas. Então, isso quer dizer que eu tenho que achar bonito? Você fez uma coisa lá, nossa, que lindo que ela fez isso, vou perdoar. Às vezes não é bem isso, mas é você entender. Às vezes a pessoa age de algumas formas, tem alguns comportamentos, pelo estilo de vida, pelo que ela conhece, pelo que foi passado para ela. Então, como que essa pessoa vai agir diferente? Vai agir igual eu, que tive um outro tipo de visão de mundo. Então, isso hoje me trouxe essa visão. Eu consigo ter essa visão e é muito clara para mim às vezes. De por que que uma pessoa tá de um jeito. Às vezes eu mesma. É o famoso autoconhecimento, gente. Por isso que é bom fazer terapia. Porque quando você se conhece, você desmistifica essas coisas. Porque a gente tem um ladinho sombra nosso que ele aparece na hora, às vezes, que não deve. Eu sou ignorante, às vezes, se eu tiver atrasada, eu saio passando por cima de todo mundo, às vezes acontece alguma coisa. E como é que eu entendo por que que a pessoa agiu assim? Não sei, às vezes ela não consegue ter um autocontrole ainda sobre si quando ela tá no momento de estresse, ou foi ensinada que ou vem de um padrão familiar que todo mundo é um pouco atrasado, é todo mundo em cima da hora, aquela correria, é muita gente, ou vem de um padrão familiar muito, a gente fala militar, parece, e a pessoa fica extremamente rígida. Então eu aprendi a observar muito as pessoas e isso me trouxe, eu falo assim, na minha vida pessoal mesmo, minha criação com meu filho, ela já é um pouco diferenciada. Às vezes até o pessoal critica muito o psicólogo pela forma que a gente lida com crianças, né? Mas essa forma de lidar com. Eu falo que as crianças gostam de mim e eu nem tenho aquele jeitão todo Xuxa, sabe? Eu não sei o que é, mas eles amam. Eu tenho muita criança Que em legal. atendimento. O meu maior público é É infantil. infantil. E eu acho que é isso. Foi esse meu aprendizado de lidar me fez entender o que, cara, quanto mais cedo um ser humano tiver essa visão, mais ele cresce com potencial. Então, assim, por incrível que pareça, eu falava que não ia atender criança quando eu saí da faculdade, porque não é tão simples. Deve ser. E aí, quem diria, virou o meu maior público de atendimento é criança, porque eu tive essa visão que quanto mais cedo eu consigo levar essa criança para o mundo com uma visão mais otimista, mais
engajada dela mesma, mais ela tem potencial. O adulto, quando chega no consultório, para a gente conseguir fazer algumas mudanças de comportamento é um pouquinho mais difícil, porque ele já vem com crença enraizada. Mas não é difícil, desde que ele esteja disposto. A criança a gente consegue. Então, assim, me trouxe isso. Eu tenho uma visão das pessoas. A gente acaba tendo uma visão das pessoas tira um pouco do comum. Ah, a pessoa é chata, a pessoa é isso, a pessoa tá mal-humorada. Mas por quê, gente? Eu não sei. Às vezes a pessoa passou por algum momento, dá um tempo pra ela aí. Já já ela volta. E realmente, às vezes a pessoa só precisava de uns 5 minutos. Certíssimo. E agora você, né? Você falou ali o que você aprendeu, a sua bagagem, o que você faz ali pelo outro, mas agora eu quero saber de você. Como que é para você conciliar a clínica, a vida cotidiana? Como que a doutora Jaqueline, como que você faz para equilibrar, para ter esse equilíbrio emocional? Olha, às vezes eu não tenho, não. Como é que faz? Não Vou faz. ser sinceríssima aqui agora, porque isso daqui eu não engano mesmo. Às vezes eu não tenho, não. Às vezes eu também dou minhas estressadas, às vezes tem uns psicossomáticas, sabe? Aquelas dores de cabeça do nada, aquela coisa, o corpo dá uma pedida, pede pra parar. Mas nessa jornada da clínica eu aprendi algumas coisas. Eu comecei com sede, então assim, minha agenda era extremamente, eu falo estupefada, assim. De uns tempos pra cá, eu fui dando uma diminuída. Tem dias que eu tenho menos, tem dias que meu dia é lotado. Mas, assim, é necessário ter a gente que trabalha em clínica, ter esse equilíbrio, porque eu me peguei num momento em que eu não tava tendo tempo pra nada. Então, assim, se meu filho precisasse ir no médico, eu conseguia ir, eu desmarcava, remarcava um paciente. Mas você fica preso, assim, Sim. numa coisa que você fala, cara, eu vou ter que deixar isso aqui. E aí eu começava a me sentir mal, porque eu tenho essa coisa também de. Então eu fui aprendendo a minha jornada. Ela tem uma jornada de trabalho, mas eu também preciso ter uma jornada pessoal durante o dia. Foi quando eu comecei a treinar, foi quando eu comecei a fazer academia, a cuidar de mim. Depois que eu comecei a fazer isso, então as coisas foram ficando mais fáceis. Então a gente precisa saber separar tudo. Certíssimo. Então, que nem hoje eu tô aqui. Isso aqui foi uma coisa que a gente conversou antes, tudo não foi assim do nada. Ela chegou ali e falou: vem aqui fazer um podcast. Então é uma coisa que eu me organizei, eu organizei a minha agenda, eu fiz tudo isso. Coisa que se você não tem esse jogo de cintura, você fica estressado. Você fala, meu, eu coloquei uma coisa na minha agenda e agora eu preciso juntar tudo isso aqui. Não, num dia aqui tranquilo, eu reagendei o pessoal que dava, deu certo. E vida pessoal também, não tinha nada assim, não tinha reunião escolar, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, assim, quando tem, é a mesma coisa que eu fiz hoje. Ah, mãe, tem reunião sexta-feira. Sexta-feira eu me programo. Já converso com os pacientes, olha, às vezes eu falo a verdade. Eu tenho uma questão pessoal para resolver e reagendo a pessoa, mas eu não me permito mais assim deixar coisas pessoais de lado, nem coisas profissionais também. Eu tento conciliar, mas como? Dentro do que a gente consegue. Se não dá, não deu. Equilíbrio, né? Equilíbrio, escolhas. Não dá para, Jaqueline, existe a possibilidade de você atender 10 pacientes no dia, nem é saudável, Não é tá? saudável. Uhum. Mas, se você quer atender, eu já te aviso. Você vai ficar, no outro dia, atenda menos, tá? Há a possibilidade de você, porque você põe 10 atendimentos, são 10 horas. Sim. Cada paciente é 50 minutos. Então, você tem que entender que não são 10 pessoas, são 10 horas do 10 seu horas dia. do seu dia. Né? E as outras horas você vai conseguir fazer as coisas que você precisa? É um trabalho normal, é como se você estivesse indo lá bater cartão numa empresa, né? Então a gente precisa ter essa visão. Depois que eu comecei a ter essa visão, as coisas melhoraram, ficaram mais equilibradas, eu comecei a ficar menos estressada.
Às vezes me dava uns estresses, você fala, meu Deus, eu tenho hoje um monte de coisa pra fazer, me dava até uma ansiedadezinha, sabe? Mas sempre deu certo no final. Só que eu não queria ter esse deu certo no final. Eu queria que as coisas fossem mais calmas. Então hoje eu tô conseguindo dessa forma, tendo a visão de que tô em casa, agora eu vou cuidar disso aqui. Em casa eu não consigo cuidar mais de ninguém além do que tá em casa. No consultório, eu falo pra todo mundo, gente, tô no consultório, às vezes eu vou dar uma sumida. Por quê? Porque aqui eu tô cuidando de outra coisa. Não tem como eu estar no consultório vendo o que que a pessoa lá fora quer que eu faça, me pedindo coisa, me pedindo. Não tem como. Eu tenho que olhar para isso aqui. Então, esse período, se eu tiver alguém que precisa falar comigo alguma coisa, eu já aviso. Pode ser que você não responda rápido, mas uma hora eu vou te responder. E foco aqui. Perfeito, perfeito. A gente já tá chegando no final. Eu falo muito, gente. Passou tão rápido, mas muito gostoso, porque mostrou o outro lado, né? Quando a gente fala de Mostra. psicologia, a gente mostra quem está por trás dessa doutora, onde tudo começou, como que você faz para conciliar, para dar conta de tudo. E você disse aqui para nós que tá tudo bem se você não dá conta de tudo. Tá tudo bem. Pelo contrário, se você sempre der conta de tudo, me fala a receita para eu. Mas vai chegar uma hora, um dia, algum momento, não sempre, tá, gente? Que a gente não dá mesmo. E a gente precisa ter carinho com a gente mesmo. Perfeito. É olhar e falar, não sou um robô, né? É O isso. famoso não sou um robô. Jaqueline, se você pudesse falar ou uma frase ou uma palavra que resume a sua vida e que até inspira outras mulheres desbravadoras, o que que você falaria? Gente, de verdade, isso foi pra minha vida. Nós precisamos nos conhecer. Então, isso aqui é meio clichê. Não tem como eu amar. Vou trazer os clichês aqui. Não tem como eu amar alguém se eu não me amo. Não tem como eu cuidar de alguém se eu não me cuido. Não tem como eu ser gentil com alguém se eu não sou gentil comigo. Então, assim, conselho mesmo que eu dou principalmente para as mulheres, que eu vejo que isso acontece muito com mulheres, mas com homens também. Se cuidem. Cuidem da mente, procurem uma terapia. Terapia não é só quando eu tô lá tendo uma crise de ansiedade e o médico me encaminhou. Procurem você mesmo se conhecer, olhar para sua história. A nossa história tem muito a ver com nossas decisões atuais e às vezes a gente nem sabe por que que eu tô fazendo tanta coisa às vezes e quando vai ver é um monte de crença enraizada. Então, assim, conselho que eu dou se conhecer, para eu não ficar dependente do amor de alguém, para eu não ficar dependente da validação de alguém, de uma curtida, de um feliz aniversário que um amigo esqueceu e eu nunca mais vou olhar na sua cara. Não, pô, não sei por que que essas pessoas, às vezes a pessoa não esqueceu mesmo. E aí eu vou matar? Não quer dizer que ele não me ama? Não, gente, acontece. Para eu não ficar dependente dessas pequenas coisinhas que fazem a gente ficar mal. Perfeito. Porque quanto mais a gente se desprende disso, mais a gente fica bem, mais a gente fica mais calmo, mais a gente fica mais alegre. Felicidade é um estado de espírito, não é uma coisa que a gente está buscando, Certíssima. tá? E para conhecer mais sobre o seu trabalho, passa, por favor, suas redes sociais. Gente, eu tenho 2 redes sociais, tá? Que são bem participativas. É a @psi.jaqueoliveira, Jaque com... CQ, Uhum. psi.jaque, CQ com CQ, Oliveira. E eu tenho Jaqueline, que é com CQ também, Jaqueline.de.oliveira. Tá bom. Essas 2 redes sociais é as que eu tô bem ativa. Pode me chamar lá, que eu explico. Lá tem link que vai direto pro meu WhatsApp, já vai direto pro meu contato, que eu Perfeito. consigo passar melhor aí tudo. Dá para me encontrar no Google também, né? Se o pessoal quiser, no Google também não tá difícil me achar lá, não. Tá lá. Psicóloga Jaqueline Oliveira, em Guarulhos, você vai me achar. Maravilhosa, Tem meu número lá Jaqueline. também. Obrigada Eu pelo que seu agradeço. tempo, parabéns pela sua história. É tão gostoso a gente ouvir histórias reais, de mulheres reais. Muito obrigada mesmo, Eu que viu? agradeço o convite, fico muito lisonjeada. Adoro trazer minha história, porque eu gosto de inspirar. É Porque isso. realmente a gente sabe que, principalmente nós mulheres,
A gente precisa estar unida para o negócio andar. E você segue a doutora Jaqueline, então se você tem uma criança, talvez para você também segue a doutora, conheça mais sobre o trabalho dela. E muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência até aqui, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Obrigada.